Há um momento na jornada espiritual em que tudo o que parecia apenas simbólico se torna realidade viva dentro de nós. Neville Goddard chamou esse momento de o nascimento do novo homem, quando o humano se dissolve no divino, e Deus desperta dentro do homem. Nesta palestra rara de 1965, Neville revela o que realmente significa ser salvo pelo sangue de Cristo, e como o véu da separação entre o homem e Deus é rasgado dentro de nós. Prepare-se para ouvir uma das mensagens mais místicas e transformadoras de Neville, onde ele afirma com convicção: você está destinado a ser Jesus Cristo, sem perder sua identidade. Este é o mistério do novo homem. O momento em que Deus se torna você. Esses assuntos que parecem tão espirituais são, no fim das contas, os mais práticos do mundo, realmente são. Esta noite é o novo homem. E por novo homem não me refiro a um homem que era, digamos, fraco ao nascer e depois se tornou forte, ou que era pobre e se tornou rico e poderoso. São apenas estados. Digo-vos que podeis ser o que quiserdes neste mundo através de uma mudança de estado, que é simplesmente uma mudança de consciência, é tudo o que realmente fazeis. Mas esse não é o novo homem. Esta noite, estou a falar do novo homem, não de um estado em que, se me dissessem eu quero ser e o dissessem, bem, não seria difícil entrar nele. E se estiverem dispostos a viver num estado, sei por experiência própria que não levariam tempo a colher os frutos desse estado, bons, maus ou indiferentes. Não importa o que seja, digam o que quiserem. Vou mostrar-vos como entrar nesse estado. É fácil. Você vive no estado e, de repente, como uma árvore, você dá os frutos do estado. Isso é simples, isso pertence ao mundo de César. Mas esta noite estou falando do novo homem. Vocês, que antes estavam longe, agora foram aproximados pelo sangue de Jesus. Declaração fantástica! Você e eu estávamos longe e fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa paz, o qual nos fez um, e de ambos fez um, e destruiu a linha divisória, ou seja, o muro de inimizade, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2 versículo 13,14. Você lê e se pergunta, e do que se trata tudo isso? Você não consegue racionalizar. A razão não o ajudará, a razão pertence a este mundo. Recebemos a razão apenas no mundo de César, e podemos usá-la da melhor maneira possível. Tornem-se tão sábios aos olhos do mundo, tão sábios, obtenham todos os títulos e todas as medalhas, porque somos sábios, homens e mulheres sábios no mundo de César. Há cerca de um ano, na cidade de Nova York, na verdade, era junho de 1964. Eu estava lá para a formatura da minha filha e li uma pequena história no Herald Tribune, escrita por John Crosby. Ele estava em Londres e entrevistava um ex-ministro da igreja anglicana, chamado Allen Stewart. Ele nasceu em Dublin. Seu pai era ministro anglicano e seu avô, estranhamente, nascido em Dublin, mas, mesmo assim, todos eram ministros anglicanos. Ele desistiu do ministério. Então, Crosby o entrevistou e perguntou: por que você fez isso? Bem, ele disse, enquanto se empanturrava com aquele bife enorme enquanto Crosby o entretinha, ele disse. Típico eduardiano. Bem, ele se referia a Eduardo VII, que era assim, que se entregava ao enésimo grau. Então ele disse. Que ninguém, como meu pai me disse, que também era ministro, ninguém pode ser padre a menos que seja um idiota ou intelectualmente desonesto. Bem, eu não sou um idiota, disse ele, e me recuso a continuar sendo intelectualmente desonesto, então desisti. Então Crosby lhe disse. Diga-me quais partes da fé cristã você não aceita? Ele respondeu. Responderei como respondi ao arcebispo. O arcebispo me fez a mesma pergunta e eu disse, e nada disso, é tudo bobagem, e isso é um mito. Como alguém que estuda física, astrofísica, bioquímica, biologia e todas essas coisas poderia aceitar esse peculiar mito alegórico? Seu nome é Allen Stewart, um orador brilhante, uma mente brilhante. Bem, eles não queriam perdê-lo na igreja, porque ele era tão brilhante como orador. Bem,
aqui está alguém que espera encontrar esse grande mistério através da razão, e você não consegue. É revelação, tudo é revelado. Se Deus não se revela ao homem, o homem permanece no mundo de César. Tudo o que ele pode fazer é pegar a lei de Deus, baseada na razão, e ele tem que usar algum outro pequeno ângulo com ela para se tornar este homem, aquele homem, o outro homem neste mundo. Mas eu lhe digo, o novo homem é uma realidade, é verdade, algo completamente diferente, e cada um está destinado a ser esse novo homem, e o novo homem é Jesus Cristo. Você está destinado a ser Jesus Cristo, independentemente do seu sexo atual, independentemente da sua raça atual, de qualquer coisa presente. Você está destinado a ser Jesus Cristo sem perda de identidade. Você não perderá sua identidade, ela abrange tudo no mundo, e você está destinado a ser Jesus Cristo, acredite ou não. Estou falando por experiência própria, não estou teorizando, não estou especulando. Tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo você experimentará, e você será o personagem central de toda a história. Você é o novo homem. Dizem-nos que ele retornará, como nos é dito no livro de Atos e no livro de Hebreus. O retorno mais verdadeiro de Jesus Cristo é quando ele repete em nós tudo o que está registrado nas Escrituras sobre Jesus Cristo. Cada palavra proferida no Novo Testamento como vinda do próprio Deus, você dirá, você a falará, e você será Jesus Cristo quando a disser. Deixe-me dar-lhe uma pequena ilustração simples. Cerca de 8 meses atrás, meus amigos Jack e Grace, meus editores, eles são bem avançados em idade. Eles não aparentam, e eles viveram esse princípio, eu diria, da melhor maneira que puderam, e então você nunca saberia o quão avançados em idade no mundo de César eles são, mas eles são. Bem, no último ano ou assim ela não tem se sentido bem. E então, esta noite, ambos estavam sentados em sua sala de estar, eles estavam assistindo a um filme na TV, algum documentário, e estando cansada, ela simplesmente cochilou. Enquanto cochilava, ela voltou ao mundo de César e repetia em voz alta o que qualquer um poderia ouvir se estivesse no quarto. Jack ouviu, e ela repetia sem parar, e pelo menos 3 vezes ela disse: preciso me lembrar do que Neville disse. Preciso me lembrar do que Neville disse. Jack disse a ela: o que Neville disse? E então ela voltou a si. Disse ela, espere um segundo, eu vou me lembrar, eu vou entender. Então, depois de um tempo, sim, foi isso que ele disse, não tenham medo. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estas são as palavras do Cristo ressuscitado, mas ela ouviu Neville dizer: não tenham medo. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu lhes digo que estas são as últimas palavras registradas no livro de Mateus 28 versículo 10, 20. O livro de Marcos termina com uma nota de uma mulher, e a mulher disse que eles estavam com medo, versículo 8. Eles não contaram nada a ninguém, pois viram o túmulo vazio e não contaram nada a ninguém. Se você tem a Bíblia normal, a Bíblia King James, há 2 pequenos finais que não são realmente os finais verdadeiros. Ela termina no 8º verso. 2 foram fornecidos por estudiosos ao longo dos anos, porque eles sentiram que era uma sinfonia inacabada. Não é uma sinfonia inacabada de forma alguma. É verdade, apenas aquele final eles estavam com medo. Então a voz fala agora, você e eu devemos terminá-la, você e eu temos que interpretar as Escrituras. E o ser do qual falo, esse ser é onipresente, é onisciente. Você está realmente incorporado ao corpo de Deus. Estou falando por experiência própria. Chegará o dia em que você estará na presença do Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, você será incorporado ao seu corpo, e o corpo é todo amor. O amor é a forma humana divina. Lá você está, não apenas na presença dele, mas você está realmente fundido e incorporado naquele corpo, e você veste aquele corpo. Então você vem a este mundo e desempenha seu pequeno papel até o momento em que a pomba desce sobre você, e então a obra verdadeiramente poderosa do Messias começa. Naquele momento em que isso acontece com você individualmente, sua obra poderosa começa, e então seu trabalho aqui é simplesmente secundário.
Ah, você conta a história, conta para quem quiser ouvir, escreve em livros, escreve em revistas, conta, mas seu verdadeiro trabalho não está mais neste mundo. Pertence a um reino completamente diferente, e você é onipresente. Quando alguém como Grace se desespera, está cansada e entra em um pequeno coma naquele momento, assistindo a um documentário, e você aparece e diz a ela: não tenha medo. Eu estou com você sempre, até o fim dos tempos. Ela sai desse estado trazendo você, ela o chama pelo nome, e eu preciso me lembrar, e ela o chama, seja seu nome John, Grace ou Peter, no meu caso foi Neville, eu preciso me lembrar do que Neville disse. Estou citando as palavras do Cristo ressuscitado. Elas se tornaram minhas palavras porque sou parte do seu corpo. Eu vivo nesse reino. Então você vai dormir, tudo bem, então você é um pequeno Neville que tem todas as dores do mundo, ele tem todas as limitações deste mundo, mas aquele algo que aconteceu na profundidade, o novo homem nele, não tem dor neste mundo. Ele coloca isso para baixo, isso está cansado, e este pequeno corpo eventualmente chegará ao fim, ele morrerá, então você o queimará, se livrará dele. Mas aquele algo que aconteceu nele, que é o novo homem, é uma região completamente diferente. O novo homem é apenas um homem, e todos um dia serão esse novo homem. Deus está reunindo os homens, um por um, para se unirem em um único homem que é Deus. E todos se unirão naquele único ser. Então, aqui está Alan Stewart, uma mente brilhante em seu próprio julgamento de si mesmo, e ele fala de astrofísica. Se alguém estudasse astrofísica, como poderia aceitar esse absurdo horrível e estúpido chamado cristianismo? E no mês passado, vocês devem ter lido, se alguém conhecendo aqueles que são os melhores em astrofísica hoje fosse chamado para nomear os membros mais destacados desse grande grupo e você reduzisse a, digamos, 3, você não poderia omitir o nome de Fred Hoyle, você não poderia. Fred Hoyle, de Cambridge, tem sido, por, bem, toda esta geração, o astrofísico mais destacado. No mês passado, ele se dirigiu a um grupo de astrofísicos e disse a eles: posso ter me enganado nos últimos 20 anos. Na verdade, acredito que estive errado. Bem, os livros didáticos de Fred Hoyle são leitura obrigatória em todas as universidades do mundo que tenham um curso de astrofísica. Ninguém poderia realmente passar e obter seu diploma nessa grande ciência sem o conhecimento do que Fred Hoyle acredita é apenas teorias. Agora, depois de 20 anos, ele conta a todos que pode ter estado errado e acredita que estava errado. Então, Alan Stewart quer que todos nós estudemos astrofísica, aquilo que é apenas a especulação da mente humana. Não tem nada a ver com revelação. Quando o evangelista disse, e Deus é amor, você acha por um momento que essa conclusão foi alcançada após um longo processo de reflexão filosófica sobre a natureza e os atributos de Deus? Não. Veio como uma autorrevelação de Deus. Chegará o dia em que você estará na presença de Deus, aqui está o Cristo ressuscitado, e Ele é todo amor. Você não precisa fazer perguntas, Ele é todo amor. Ele o abraça, o incorpora ao seu próprio ser, e você é um com o corpo de Deus, que é todo amor. Quando Blake foi questionado sobre esta simples pergunta, o que você pensa de Jesus Cristo? Ele se virou para seu amigo Robinson e disse: Jesus Cristo é o único Deus, mas então se apressou em acrescentar, mas eu também sou e você também é. Infelizmente, eles estavam indo jantar e não temos mais nenhum comentário de Robinson, que contou a história, ou Blake teria explicado sua visão. Ele estava na presença do Cristo ressuscitado, que é todo amor. Ele estava incorporado ao corpo do Cristo ressuscitado, portanto, ele era amor. Ele também sabia que Robinson, que fez a pergunta, um dia seria incorporado àquele corpo. Então eu lhes digo que, eventualmente, todos neste mundo, independentemente do que tenham feito ou do que sejam capazes de fazer, serão incorporados ao corpo do Cristo ressuscitado, e esse é o novo homem, o próprio Deus. Você não pode racionalizar isso. Isso pertence a uma região completamente fora do que o intelecto habita. Portanto, todos os sábios do mundo não poderiam de forma alguma perturbá-lo com suas críticas e argumentos, eles não poderiam. Ele permanece imperturbável.
Que homem neste mundo é? Se eu não tivesse lido a confissão de Fred Hoyle de que ele estava errado por 20 anos, aqui está o astrofísico mais notável do mundo, agora ele confessa como a velhinha da TV, e agora ela me diz. Depois de eu ter trabalhado e trabalhado e trabalhado para chegar aonde estou indo, agora me dizem que eu poderia embarcar neste pequeno greion, e que tudo estaria resolvido. Agora ela me diz, disse ela, ao chegar ao fim do seu dia. Então, agora Fred Hoyle confessa que esteve errado por 20 anos, e todos os que realmente se formaram em astrofísica tiveram que memorizar as obras de Fred Hoyle e aprová-las com base no que é falso. Posso dizer-lhes que, quando se trata do fim, tudo no mundo de César é apenas uma sombra, uma cópia, e por ser uma cópia não é verdade. É uma sombra, não é verdade. Nada aqui é verdade. E chegará o dia em que vocês realmente desempenharão o papel que está registrado nas Escrituras de Jesus Cristo. Vocês também estarão na presença de alguém que precisa da sua ajuda naquele momento, depois de serem incorporados ao corpo de Jesus Cristo. Somos incorporados um por um. Agora, quando eu conto a vocês essa pequena história simples, como alguém que a lê nas Escrituras a entenderia, a menos que a vivencie ou creia nas palavras de alguém que a vivenciou? Pois aqui nos é dito, somos salvos pelo sangue de Jesus. Como você poderia ser salvo pelo sangue de Jesus? Bem, a pessoa normal diria que isso é estúpido, que é completamente, é idiota. Posso dizer a vocês, é verdade, é absolutamente verdade. Vocês estão sentados aqui neste momento, respirando e vivos. Posso dizer a vocês, se não fosse por aquela gota de sangue, vocês não respirariam, não estariam vivos. Deixem-me contar a minha experiência disso. Eu sei por experiência própria, e vocês antes estavam longe, mas agora estão perto no sangue de Jesus. É o que nos é dito em Efésios, antes longe e perto no sangue de Jesus, e agora, Ele é a nossa paz, que de ambos fez um, e agora derrubou e destruiu o muro de separação da inimizade, para fazer em si mesmo, de dois, um novo homem. Pense em si mesmo e pense em Deus, você e Deus. Ele vai derrubá-lo e fazer de vocês um. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Então ele vai derrubar aquele muro. Disseram-nos que ele o rasgou de cima a baixo. A Bíblia fala da carne de Jesus como o véu do templo. Eu não sabia o que significava até que aconteceu comigo, não tinha a menor ideia. E uma noite, este raio de luz, como um raio, rasgou-me em dois, do topo do meu crânio à base da minha espinha, e aqui estou eu, olhando para mim mesmo cortado, em dois pedaços. Na base da espinha, aqui está esta linda, viva luz dourada e líquida. Estranhamente, aqui estou eu, um homem, olhando para ela, e não há dúvida em minha mente de que é a minha realidade, o meu próprio eu. Eu sei que é o sangue de Deus e sei que sou eu mesmo. Aqui, estive separado ao longo destes séculos, enquanto estava perdido neste sonho da vida. Todos têm que sonhar com isso. Estou olhando para ela, enquanto olho para ela, eu me fundo com ela, e a união é feita. Nós, que éramos dois, agora somos um, à medida que esse muro de divisão, esse muro de hostilidade que nos separava, foi rompido, e então eu me tornei um com ele. Então, subo como uma serpente para o Santo dos Santos, o santuário, para a presença de Deus. Todos neste mundo passarão por essa experiência. Não faz sentido, não se pode racionalizar. Nenhum ser neste mundo poderia raciocinar sobre isso. Como poderiam raciocinar? Está fora da esfera da razão. Pertence a algo muito mais profundo, muito mais vital do que aquilo que o intelecto habita, e ali, você realmente se torna um com o sangue de Deus. Então, quando nos dizem, e antes você estava longe, mas pelo sangue de Deus você se aproximou, então vem a ruptura daquele muro onde ele estava completamente separado, e veja, você não percebeu que o sangue de Deus era você mesmo. Agora ouçam estas palavras, e ninguém sobe, senão aquele que desce. Bem, dizem-nos que Deus desceu para que possamos ascender com Deus. Mas também nos dizem que a nós morremos, e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também nós seremos manifestados com ele em glória. ACL 3:3. Então, quando Deus desceu, ele desceu e todos nós dentro dele, somos as células sanguíneas do ser. E agora ele desperta, e todos despertam como Deus, mas todos no mundo despertam. Você não é um pequeno pigmeu, você é o próprio Deus. Todos são individualizados como Deus. Não faz sentido, neste nível, os Fred Hoyles, os astrofísicos e aqueles que abandonam a igreja, como Alan Stewart, mentes brilhantes e tão sábios, tão eruditos. Eles podem simplesmente despedaçar você no uso das palavras, e são grandes linguistas. Mas são homens sem visão e não sabem que Deus é amor. Eles não sabem que Deus existe. Eles não sabem que Deus é luz, luz infinita, sabedoria infinita. Eles não sabem, pois isso não poderia ser conhecido pelo homem a menos que o próprio Deus o revelasse. Então, ele se revela. Quando ele se revela àquele, chamado por qualquer nome, então ele incorpora aquele em si mesmo. Como nos é dito no livro de Isaías, eu os reunirei um por um, ó povo de Israel. Vocês são tão únicos que ninguém pode tomar o seu lugar. Vocês não podem ser colocados de lado, e vocês serão chamados em ordem. Há uma ordem para todo o chamado, um por um. Ninguém pode ultrapassar o outro, todos são chamados no tempo. Ele é chamado por Deus, incorporado ao corpo de Deus, e ele é Deus naquele momento de incorporação. Tudo isso parece loucura para quem quer tudo no mundo de César. Bem, se quiser, posso lhe dizer, você pode. Mas, eu lhe aviso, riqueza não significa felicidade. Você pode tê-la, é claro que pode tê-la. Visitei lares daqui até o litoral, na Europa, nas Índias Ocidentais, riqueza fabulosa, fabulosa. Eu não diria todas, mas muitas delas são tão sórdidas, tão completamente sórdidas que, se é isso que a riqueza faz com alguém, então esqueça se é isso que significa, sordidez completa. Você não esperaria isso em nenhuma parte do mundo onde não houvesse nada, e, no entanto, aqui está, no mundo da riqueza. Então, eles podem tê-la. Você pode tê-la. Você quer riqueza? Você pode tê-la. Nações a obtêm, indivíduos a obtêm. Você pode ter tudo o que quiser neste mundo. É uma técnica simples. A técnica é esta, e você sabe o que quer ser? Como você veria o mundo se fosse verdade que você é o que quer ser? Como seria? Bem, então dê uma boa olhada mental no mundo como você o veria se fosse verdade que você é o homem, ou a mulher, que gostaria de ser. Agora acredite na realidade do que você vê mentalmente, apenas acredite. Se você permanecer fiel a essa realidade invisível, a realidade invisível se projetará na tela do espaço e se tornará um fato em seu mundo. Cuidado com o que você quer. Você só quer riqueza, tudo bem, você pode tê-la, ter qualquer coisa neste mundo. Você quer fama? Você pode tê-la. Você quer. Não importa o que seja, você escolhe. Você conseguirá se estiver disposto a realmente se render ao estado, esquecer seu estado anterior e simplesmente permanecer fiel a este novo estado. Você conseguirá. Eu testemunhei isso. Eu mesmo fiz isso. Mas eu lhes digo que a promessa é a parte importante das Escrituras, e essa promessa é que Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Agora, ouçam estas palavras do capítulo 11 do livro de João. Um homem está morto, e a irmã lhe disse, se você não tivesse ido, nosso irmão não teria morrido. Ele lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, embora ele tenha morrido, viverá. Você crê nisso? E ela respondeu, e sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A versículos 25, 27. Ouçam a frase, quem há de vir ao mundo? A versão King James traduz essa frase como a quem deveria vir ao mundo. Bem, onde o drama se passa, onde esse drama se passa? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Portanto, tudo o que está registrado nas Escrituras deve ser cumprido por você, pelo orador, por todos neste mundo. Portanto,
todas as palavras registradas, essas palavras são verdadeiras, eles são imortais, são para sempre. Você também estará na presença de alguém que está angustiado, que está cansado, que sente, é isso, e o que eu realizei? Você também dirá a ela, e não tenha medo. Eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Você fará isso e ela sairá tentando se lembrar do que você disse. Alguém lhe perguntará, e o que ele disse? O que ele disse? Então ela se esforçará para trazer de volta, e ela trará de volta, e ela citará o último versículo do livro de Mateus que você disse a ela. E assim, você cumpre as Escrituras. Cada palavra nas Escrituras deve ser cumprida. E quem a cumpre? Você e eu a cumprimos, pois ele está vindo ao mundo. Assim como está registrado que ele nasceu, você tem a experiência daquele nascimento sobrenatural peculiar. E assim como lhe foi dito que ele descobriu que era o pai de Davi, você terá essa experiência. E assim como lhe foi dito que o véu deve ser rasgado de alto a baixo, e ele toma seu próprio sangue, não o sangue de bezerros e bodes como os sacerdócios do mundo fazem todos os anos, sem sentir a consciência do homem, ele toma seu próprio sangue. Ele toma um sacrifício adequado, e assim ele leva seu próprio sangue para o santuário. E você terá essa experiência. Então chegará o momento em que o próprio Espírito Santo descerá sobre você em forma corpórea como uma pomba. Então vem a sua obra maravilhosa, naquele exato momento. Então, a obra carregada de poder do Messias começa, e não é aqui. Todas as noites, quando você vai para a cama e o corpo, essa coisinha, cai na cama, você se vai. Mas mesmo sem ir para a cama, o corpo que você veste, que nenhum olho mortal pode ver, é onipresente, e ele fala ao mundo inteiro. E você não perde a identidade, e ainda assim veste o corpo do Cristo ressuscitado, o corpo do amor. Então, eu lhes digo, o que eu disse esta noite, estou falando por experiência própria. Não estou teorizando, não estou especulando, tudo isso eu vivenciei. Então, quando chegar o momento de esta pequena vestimenta ser removida pela última vez, espero ter deixado a impressão em vocês, seja na plataforma ou nos livrinhos que escrevi, de que vocês saberão quem realmente são e o que estão destinados a ser. Todos estão destinados a ser o Cristo ressuscitado exaltado, todos. Não alguma coisinha pequena que em algum dia futuro você vai se sentar e ser julgada. Não, você não vai ser julgado, tudo está perdoado, tudo está perdoado. A besta mais horrível que já andou sobre a face da terra em forma humana ainda está perdoada. Chegará o dia em que ele também estará na presença do Cristo ressuscitado exaltado que é todo amor e será incorporado, e será um com Deus. Quer você acredite ou não, no momento, eu realmente não me importo, porque eu sei o quão verdadeiro é, e eventualmente você saberá, de qualquer forma. Mas, no momento, se você não consegue aceitar porque acha que este ou aquele não poderia realmente ser incorporado, bem, então você deve esperar até que aconteça com você. Chegará o dia em que isso acontecerá com você, você perceberá que interpretou todos os papéis do mundo. Não quero dizer que interpretei o papel, digamos, chamado John Brown ou Mary Smith, não, interpretei os estados que eles representam, o estado de pobreza, o estado de riqueza, o estado de fraqueza e o estado de força, interpretei todos eles. Minha memória remonta a um passado distante. Como Blake disse, eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, bem, minha memória também remonta. Posso contemplar os papéis que interpretei, papéis fabulosos e papéis horríveis, todos estão lá. Mas elas não me confundem mais, porque eu estava na presença do Cristo ressuscitado, e quando ele me fez uma pergunta simples, a qual respondi que a maior coisa do mundo é o amor, ele me abraçou. Ao me abraçar, tornei-me um com o corpo de Deus. Pois Jesus Cristo é Deus, acredite ou não. Você pode abaixar a cabeça de vergonha quando eu fizer essa afirmação, mas eu lhe digo que Jesus Cristo é o próprio Deus, e só existe Deus. Todos um dia serão Jesus Cristo sem perda de identidade, sem perda alguma. Todos serão o Cristo ressuscitado. É a coisa mais estranha do mundo. Como você pode racionalizar isso? Você não pode racionalizar isso. Então, quando alguém tenta trazer isso a esse nível e tenta racionalizar isso,
você não pode racionalizar isso. E posso lhe dizer, isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com rituais externos. Todos os rituais e cerimônias externos são estados secundários sobrepostos à grande visão. Eles são simplesmente como cracas no navio. Não tem nada a ver com todas essas coisas externas no mundo. É tudo sobre você. Tudo o que está escrito nas Escrituras é tudo sobre você. Como lhe foi dito no Salmo 40. Tudo o que está escrito neste livro é tudo sobre mim. E ele não percebeu até que de repente algo aconteceu nele. Como pude acreditar por um momento sequer, ensinado o cristianismo quando criança, que tudo girava em torno de mim, que esse nascimento sobrenatural fantástico, aconteceria em mim? Eu pensei que tivesse acontecido há 2000 anos. Mas dizer-me que isso aconteceria em mim da mesma maneira que está registrado nas Escrituras? E que Davi, que viveu 1000 antes de Cristo, veio depois de mim, porque eu sou seu pai. Se eu sou seu pai, então ele veio depois de mim. Eu nasci em 1905, e aqui está uma criança, 1905, o pai de alguém que nasceu 1000 antes de Cristo? Como poderia ser? E aqui, a humanidade, toda a humanidade personificada como um único jovem, Davi, e eu, o pai da humanidade, quando sou um de 3 bilhões de nós. Os 3 bilhões do mundo, e aqui, pegue todas as pessoas do mundo juntas, funda-as e personifique-as e você encontrará Davi, e eu, o pai de Davi, portanto, o pai da humanidade? Não faz sentido. Mas eu vivi isso. E então eu chegaria àquele momento em que o 10º capítulo de Hebreus, este capítulo fantástico, diz: somos salvos pelo sangue de Jesus. E ele passa, não como os sacerdotes que tomam sangue de bodes, sangue de bezerros e o sangue de outras coisas, ele toma o seu próprio sangue enquanto a cortina se rasga de alto a baixo. Quem teria pensado por um momento que meu próprio corpo era o corpo que ele vestia, e que ele o dividiu e revelou na base dos meus lombos o sangue de Deus? Que eu realmente estava gerando neste mundo, e agora você se transforma em regeneração, para descobrir que esta maravilhosa ascensão é a vitória de Deus. Quem teria pensado por um momento que a ressurreição era verdadeira no homem? Que a ressurreição não é simplesmente a perpetuação deste mundo de vida. Não, é a vitória de Deus sobre a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte, e então ele ressuscita. Ele vence o maior inimigo do mundo. Ele realmente desce à morte, assume-a e a vence ressuscitando. E quem acreditaria por um momento que, quando o livro mais antigo do Novo Testamento, que é Marcos, é colocado em segundo lugar, mas é o mais antigo, na verdade, começa com a descida da pomba. E a pomba desce e pousa sobre ele. Enquanto você lê, ninguém viu, exceto ele mesmo, enquanto você lê a história. E esse foi o início de sua obra poderosa, e então, a partir daí, as coisas acontecem. Você ouve isso, não importa onde você vá no mundo, eu ouvi você ontem à noite, você disse isso e aquilo, e você não estava lá por 1000 ou 3000 milhas. Mas eles estão apenas citando as Escrituras e você estava, de fato, na presença deles citando as Escrituras, como eu estava na presença da graça. Não tenham medo. Eu estarei sempre com vocês, sim, até o fim dos tempos. E toda a vasta Escritura se desdobra dentro do homem. Então eu lhes digo, o que eu lhes disse esta noite não se baseia em nada que eu tenha ouvido de outra pessoa, que eu tenha lido em livros, exceto na Bíblia, que eu não entendia até vivenciá-la. Eu não conhecia as Escrituras até vivenciá-las. Não consigo encontrá-las em todas as Escrituras que leio, em todos os comentários, em todas as exegeses, elas não as contam. Estão todas perdidas em palavras, mas não conhecem as Escrituras. Elas precisam ser vivenciadas. Quando você vivencia as Escrituras, bem, então você sabe quem você é. Eu digo que Deus realmente se tornou homem, e chegará o dia em que ele derrubará o muro de divisão entre os dois, e o homem se tornará Deus. Então ele ascenderá como Deus. Essa é a história. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. É algo que o homem aparentemente não faz, é um presente.
Porque é um presente, não o conquistamos, é graça, graça e ainda mais graça. Quando fui levado em espírito esta noite à presença do Cristo ressuscitado, certamente não o esperava. Nunca pensei que fosse possível. Porque naquele momento fui levado, ainda não posso dizer, não sei. Só sei que fui levado em espírito à presença do Cristo ressuscitado, fizeram-me uma pergunta simples a qual respondi, e ele me abraçou, incorporou-me ao seu corpo, e eu vesti o corpo do Cristo ressuscitado, que é todo amor. Sei que não é conquistado. Você não pode ganhá-lo, portanto, se alguém lhe disser que você faz isso para ganhá-lo ou aquilo para ganhá-lo, esqueça. Você não o conquista, é um presente. Deus se deu ao homem. E então todos, é como uma gota de sangue no corpo de Deus, e cada gota será redimida, como você, como este, aquele outro, e ninguém falhará. Porque eu não mereço, você não merece. Se dependesse de nós merecermos, eu me desesperaria. Mas nós não merecemos, é tudo uma dádiva, tudo é uma dádiva de Deus, para que ninguém possa falhar. Eu sei que, em certo nível, você não quer que esse alguém entenda, mas é porque você não sabe. E nós não queremos que esse alguém entenda, então, quero dizer, isso faz parte do pensamento humano. Mas posso lhe dizer, no final, não há outro, há apenas Deus. E, no entanto, estranhamente, não há perda de identidade e, no entanto, não há outro, um espírito, um corpo. Isso é estranho, e o corpo não está confinado a um momento no espaço, é onipresente. Isso é um mistério. Não consigo explicar o mistério. Paulo usa o termo não menos que 20 vezes. Cada vez que o usa, ele fala apenas do mistério do Evangelho. Cada vez que usa a palavra mistério, ele está falando apenas do mistério do Evangelho. É um mistério e as pessoas estão tentando racionalizá-lo. E elas não conseguem aceitar que um homem nasceu de forma sobrenatural. É estúpido. Bem, sabemos que fisicamente um homem conhece uma mulher ou você pode ter um filho eugênico, pode ter uma fecundação baseada em alguma outra forma e uma criança nascerá, a mesma criança. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando de um ser sobrenatural que vem ao mundo de forma diferente, vem do alto. E quem teria pensado por um momento que ele estava dormindo até aquele momento da ressurreição? Eu pensava que estava sempre acordado, eu sempre pensei que estava acordado. Eu me levantava de manhã, tomava café da manhã, lia a minha Bíblia, lia o jornal da manhã e, talvez 2 ou 3 horas depois, eu deveria me barbear e me preparar para o dia. Eu pensei, bem, isso é a coisa normal para um homem fazer se esse é o seu hábito de vida. E então, de repente, um dia você está despertando, e você sempre pensou que estava acordado. Isso é algo completamente diferente, este é um despertar completamente diferente. Você acorda em um túmulo, e o túmulo é o seu crânio. Você sai, como lhe foi dito, e deixa o crânio como um túmulo vazio. Então, quando olham, sentem medo porque está vazio. E você não está mais lá. Tudo o que as Escrituras dizem sobre o nascimento está ao seu redor. Então vem aquele intervalo em que todas essas coisas acontecem, e no final você começa a interpretar as Escrituras. Você está, na verdade, usando as palavras do Cristo ressuscitado como suas palavras, porque você faz parte do corpo do Cristo ressuscitado. E assim, as palavras não são mais as palavras dele. Não existem palavras dele, mas as minhas palavras, pois você faz parte desse corpo. Ele predisse tudo. Então, ouça mais uma vez o livro de João, tu és aquele que havia de vir ao mundo. Leia na versão King James, tu é aquele que havia de vir ao mundo. Tudo bem, eu não sou um estudioso do grego, então não posso dizer qual tradução é a correta. Mas uma dizia, tu deverias vir ao mundo e a outra. Tu estás vindo ao mundo, mas ambas implicam que você não está no mundo. Então você está vindo ao mundo como nós. Então, despertamos toda a Escritura em nós mesmos, desempenhamos o papel e ficamos na presença de uma mulher e não era um homem. Jack disse a ela. O que Neville disse? O que ele disse?
Mas foi uma mulher a quem me dirigi, não um homem, e a história conta que ele falou primeiro a uma mulher e disse: Não tenha medo. Eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Então, todos despertam e ele desempenha o papel em todo o mundo. Então, você vai para a cama esta noite, o corpo se torna uma coisinha na cama, mas você não está lá. Você está desempenhando o papel do Cristo ressuscitado, em todo o universo, não apenas neste pequeno período de tempo, mas em todos os períodos de tempo. Não confinado a isso, Cristo é universal, não confinado a este pequeno momento no tempo. Aqui esta noite, no fabuloso leste, onde se concentra toda a grande concentração de pessoas, temos um estado fabuloso e talvez o mais populoso, mas apenas um estado, porque entre aqui e o rio Mississippi está tudo vazio. A leste disso, você tem a concentração de pessoas. Bem, esta noite, de Montreal para baixo, toda a área leste ficou sem energia. Às 5h20 desta noite, tudo desligou, todos os elevadores pararam, o metrô parou, nenhuma luz na rua, tudo parou, em milhões e confusão, e o homem está trabalhando. Então o homem fez isso. Então aqui está o homem, e ele é tão sábio, tudo é tão maravilhoso, tão sábio. Então ele administra esta área fabulosa, e esta noite às 5h20 tudo ficou sem energia, um blackout completo. Ainda está sem energia. Eles não conseguem descobrir o que aconteceu. Eles não sabem o que aconteceu. Tenho amigos morando no 33º andar, Central Park South, no 21º andar, Park Avenue, meu cunhado e minha irmã no 12º andar da 3ª Avenida, meu filho no 5º andar, na Irving Place, todos, se forem para casa hoje à noite, devem subir a pé e se estiverem lá em cima, devem descer a pé. Mas suponha agora que você esteja saindo do escritório às 17h20, eram 17h20 quando isso aconteceu. O Empire State tem mais de 86 andares, e você está lá em cima quando a luz se apaga. O que vai fazer? Tudo está escuro na costa leste hoje à noite, Filadélfia, Massachusetts, Nova York, Rochester, Utica, até Montreal, tudo está escuro. Algo aconteceu, ainda não foi revelado o que aconteceu, mas algo aconteceu. E isso é o homem. Mas eu te digo, chegará o dia em que você será a luz do mundo, então nada no mundo te apagará. Nada te apagará. Você é Deus. Todos um dia despertarão e Ele é o próprio Deus. Não há nada além de Deus. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Então, quando Robinson perguntou a Blake, e Blake teve a visão, e o que? Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo é o único Deus, mas eu também sou e você também. Sim, senhora? Pergunta, e você definiria, em seus termos, amizade? Resposta, e a amizade? Bem, minha querida, não sei se consigo satisfazer seu humor, mas para mim, um amigo, é como eu definiria, não sei, é como eu definiria um amigo. Eu confio em um amigo implicitamente, um amigo. Um amigo para mim é confiança absoluta. Algo que, toda vez que encontro um amigo, algo se move dentro de mim, se alegra se for um amigo, quer dizer, é assim que me sinto em relação àqueles que chamo de amigos. Se me ligam, se me escrevem uma carta, se voltam para casa, ou se os visito, não sei, isso mexe comigo emocionalmente. É simplesmente, não consigo descrever. Claro, a Bíblia diz, já não vos chamo servos, já não vos chamo escravos, mas sim amigos. É uma confiança absoluta com um amigo. É isso que eu chamaria de amigo. E amigos não têm barreira racial ou religiosa se forem amigos. A pele não significa nada, a origem religiosa, a origem racial, a origem nacional, essas barreiras desaparecem com um amigo, na minha opinião, basta conhecer um amigo. É assim que eu me sinto. Como nos é dito nas Escrituras, eu não os chamo mais de servos, o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu os chamo de amigos, portanto, compartilho minha confiança. Posso compartilhar minha confiança com um amigo. Se ele violar minha confiança, ele realmente não era um amigo. Posso não tê-lo satisfeito nesse sentido, mas é assim que me sinto a respeito.
Agora são um pouco mais de 9 horas, então devo encerrar o dia. Agora, sexta-feira será uma aplicação prática e realista do princípio. Fim da fita.